Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nosso assunto é financiamento imobiliário. E para falar sobre esse tema está aqui conosco a Amanda Alves, correspondente imobiliário. E ela que vai esclarecer todas as perguntas sobre financiamentos imobiliários, um tema que gera muitas dúvidas na hora de comprar um imóvel. Bem-vinda ao Papo Certo, Amanda. Muito obrigada, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envie a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a Amanda vai responder todas as dúvidas aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e você já pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 para tirar suas dúvidas. E eu também queria aproveitar e agradecer a presença da Amanda Alves, pois hoje aqui no programa nós vamos falar sobre financiamentos imobiliários. Amanda, explica para nós o que é correspondente bancário. Bom, o correspondente bancário ele surgiu de uma necessidade das agências de poder dar uma atenção maior, né, aos clientes do setor, principalmente imobiliário. Quem está comprando o seu imóvel, né, em vez de disputar o tempo do gerente, que tem muitos outros atributos, agora tem o braço, né, do correspondente, já faz aí, eu acho que um pouco mais de 10 anos que a gente tem né, contado com esse auxílio pelo banco. Então, o correspondente bancário ele serve para auxiliar a conexão do cliente com o crédito do banco, fazendo com que assim a gente consiga atender de uma forma mais ágil, mais assertiva, com conhecimento, né, mais aprimorado dentro daquele assunto, então facilitando muito a vida do cliente com relação ao crédito. No tempo que eu era gerente bancário, não tinha correspondente bancário. Eu fiz um financiamento imobiliário para um cliente meu da agência e eu penei muito. Pena que não tinha naquela época correspondente bancário para me ajudar. Exatamente. Amanda, quais são as modalidades de crédito disponíveis? Hoje, eu sou correspondente da Caixa Econômica Federal, né? Então eu vou responder por esse banco. Existem outros correspondentes, né, bancários de outras instituições privadas, inclusive. Mas na Caixa, principalmente, né, a gente tem a partir, iniciando ali, o Minha Casa Minha Vida, que é igual, né, tal qual hoje é o programa Casa Verde e Amarela, que gera muita dúvida nas pessoas, né, o que é um, o que é outro, se é o programa Casa Verde e Amarela, não é mais o Minha Casa Minha Vida. Na verdade, a gente sempre explica que são só nomenclaturas diferentes para governos diferentes, mas que as pessoas podem confiar e o conhecimento que tinham antes, né, da modalidade é praticamente o mesmo agora. Então, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem o Procotista, que voltou recentemente, que era uma linha de crédito intermediária entre clientes de renda, capacidade de pagamento
que estavam saindo da faixa do Minha Casa Minha Vida e entrando para uma outra linha, que é o SBPE, né, que é uma linha de renda um pouco mais alta, imóveis de valor mais alto. E aí depois a gente tem também o SBPE, com também várias faixas de renda e vários, digamos assim, atributos diferentes ali, né? Uma sopinha de letrinhas, Exatamente. né? É melhor contar com o correspondente bancário para ajudar, porque é uma sopa de letrinhas. Mas, bom, hoje nós temos duas, quem não percebeu ainda, a gente tem duas Amandas da bancada, a Amanda Oliveira e a Amanda Alves. Bom, Amanda Alves, e quais são as regras para usar o fundo de garantia na compra de um imóvel? A gente precisa cuidar a regra para o cliente e a regra do imóvel. Do cliente, basicamente, o cliente precisa ter mais de 3 anos de carteira assinada, né? Estar sem nenhum imóvel no nome, né? Isso é bem importante. Então, se a pessoa tem, às vezes, um saldo bem imponente lá, bem importante, gostaria de usar, mas possui hoje um imóvel no nome financiado em qualquer lugar do país, ela é impedida de usar o FGTS num segundo imóvel. Isso também nesse primeiro momento, tá? Tem um projeto de lei saindo, onde as pessoas vão poder utilizar no segundo imóvel, mas ainda não está sancionado, então está uma expectativa bem grande com relação a isso, com relação a essa liberação, mas ela ainda não está vigente. Então, no que a gente tem hoje, a pessoa tem que ter os 3 anos, não possuir imóvel financiado no território brasileiro. Por que eu digo financiado? Se a pessoa estiver aqui no Rio Grande do Sul e tiver um imóvel quitado em São Paulo, por exemplo, e hoje ela comprovar que mora e trabalha aqui no Rio Grande do Sul, sim, aí ela pode utilizar o FGTS para compra desse imóvel aqui. Então, mas vamos supor que ela tem um imóvel quitado no Rio Grande do Sul e quer financiar outro imóvel no Rio Grande do Sul, não consegue? Aí depende a região. Eles não podem ficar dentro da mesma região. Por exemplo, região metropolitana não poderia estar dentro. É lá no interior, ou algum lugar, né, com uma distância importante, aí poderia ser averiguado também para a utilização do fundo. E no imóvel, é importante que o imóvel, se ele teve uma transação nos últimos 3 anos de compra e venda, essa última pessoa que adquiriu o imóvel, ela também não pode ter usado o FGTS para compra. Se ela utilizou para compra e ainda não passou 3 anos, a próxima pessoa que vai comprar, ela não consegue utilizar de imediato, mas consegue utilizar para amortização, por exemplo. Então, num caso prático, a Amanda comprou um imóvel e utilizou o fundo dela lá. Eu estou tentando comprar da Amanda agora em menos de 3 anos e quero usar o meu FGTS. Eu não posso, porque esse imóvel não pode ter essa transação tão recentemente assim com o recurso do fundo. Mas, se eu tenho um FGTS, o que eu posso fazer? Compro da Amanda com um financiamento um pouco maior e aí depois, na primeira parcela, quando eu já estiver pagando o meu financiamento, em seguida eu já posso amortizar o meu saldo devedor com o meu FGTS sem problema nenhum. Então, quando alguém for comprar imóvel, geralmente não é uma pergunta muito recorrente. Quando for comprar imóvel, tu pode... Não, é um cuidado bem importante. Tu já financiou esse imóvel com fundo de garantia, geralmente tu só vai ver isso depois quando entregar os documentos. Exatamente. Por isso que é bem importante, né, os corretores estarem alinhados com os correspondentes bancários para estar com o maior esclarecimento possível com relação às regras, para não ocasionar, assim, de ter até uma perca de um negócio, né, ou algum problema ali logo na frente, se o comprador precisa usar o fundo e não tem essa capacidade de pagamento, por exemplo... Dos 30% ali. Exatamente. Ou assim, ele queria usar 50 mil de FGTS. Vamos supor que o imóvel hoje não pode ser utilizado do FGTS porque foi utilizado nos 3 anos. Se tu tem uma pessoa com uma margem de pagamento alta, uma capacidade maior de pagamento, ela vai financiar 50 mil a mais e na próxima parcela ali, quando o contrato voltar registrado do registro, ela vai utilizar para amortizar do seu próprio saldo devedor os 50 mil. Vai ficar tudo igual, vai pagar juro dos 50 mil somente em uma prestação, não vai mudar nada na vida dela. Agora acontece de a imobiliária fechar esse negócio contabilizando os 50 mil do FGTS e sem que a pessoa tenha capacidade de pagamento desses 50. Aí gera um problema. E aí é que tu tem razão. Aí todas as pessoas envolvidas têm que estar atentas a essas regras que são importantíssimas. É muito comum a pessoa dar um arras daqui a pouco, né? Dar um arras,
contando com o dinheiro do fundo de garantia. Exato. E daí, na hora de fazer o negócio, não sai e pode até perder o ar. Né? Exatamente. Ótimo, adorei. E, Amanda, quanto tempo em média é necessário para concluir um processo de financiamento com os bancos? Em média, tá? Na Caixa, por exemplo, né, de 20 a 30 dias. E por que eu digo em média de 20 a 30 dias? Tem os casos atípicos, né? Tem os casos em que o imóvel está sofrendo algum registro ainda adicional na matrícula e todas as partes têm que aguardar. Tem casos que o vendedor está com uma situação específica que está regularizando. Mas, no geral, se o cliente comprador entra redondinho, que a gente fala, né? O imóvel passa pela engenharia da Caixa sem nenhum problema e a gente consegue finalizar, vendedor e tudo, uns 20 dias é o suficiente, assim. Aí a gente sempre brinca que o pessoal tem um trauma como se o financiamento fosse algo extremamente moroso, extremamente burocrático, né? E, na verdade, não é. É só a gente poder unir todas as etapas ali de forma saudável e, por isso, a importância, né, de tu estar bem assessorado, a importância da imobiliária também tomar cuidados com relação ao imóvel que está sendo transacionado, as negativas do vendedor. Estando todo o processo saudável, é muito rápido o processo. É fácil para quem tem um correspondente bancário, né? Eu também achei. Se tu vai buscar toda essa documentação e lembrar de onde tem que buscar, tem que ir no cartório, tem que tirar qual é o passo a passo, certidões enfim. negativos. Então, quando tem o correspondente bancário, fica realmente muito mais fácil. Mas, Amanda, e para quem é autônomo, como fica o financiamento, né, e a comprovação de renda? Essa é uma excelente pergunta, surge bastante, principalmente nesse momento que a gente está, né, do país, que muitas pessoas, né, perderam o emprego ou mesmo foram fazer uma segunda atividade para ter uma outra renda e se tornou a primeira renda, né? E aí, o que acontece? Eu acho que o financiamento imobiliário, como qualquer outra coisa, ele precisa de um planejamento e ele precisa de uma organização. Claro que se hoje eu sou autônoma e eu chegar hoje lá num correspondente, você é atendido por um colega, quero financiar um imóvel. Amanda, o que tu tem? Ah, eu faço serviço, mas só recebo em dinheiro. Não tenho movimentação bancária, não faço nenhum tipo de registro. Complica muito de nós, né, correspondentes, conseguirmos auxiliar essa pessoa. Diferente de quando a pessoa, olha, eu tenho uma intenção de comprar um imóvel e gostaria de fazer essa organização. Então, a gente tem o quê? O autônomo puro, que não tem MEI, que não tem empresa, que não regularizou nada ainda, né, com relação à pessoa jurídica. E ele tem, às vezes, só a movimentação bancária ou a maquininha que ele passa a venda dos serviços, enfim. A gente tem atendido muito os Ubers ou esses tipos de aplicativo, né, que eles não são, assim, também regulamentados através de alguma coligação de trabalho, é tudo por ali. Então, o que a gente fala? Na Caixa, hoje, só por extrato bancário, a Caixa aceita uma comprovação até o limite da isenção do imposto de renda. Que é 2.750. Exatamente. Então, se a pessoa ganha até este valor, só na movimentação bancária, a gente ainda consegue fazer uma aprovação de crédito. Porque ela entende que tu não declarou porque tu não era necessário, tu estava isento da declaração. Então, ok. Agora a pessoa me diz que ela é autônoma e ganha 10 mil reais. Aí complica. Aí a gente até vai conseguir olhar aqui nos extratos se ela tem essa renda, que ela movimenta isso, mas o banco, por mais que eu coloque que ela tem essa renda de 10 mil reais, ele entende um corte até o limite da isenção do imposto de renda. Então temos uma dica importante que é procurar, antes de se um autônomo está pensando em comprar o imóvel, tem que se planejar, Exato. Buscar um correspondente bancário que vai orientar e também eu dou uma segunda dica, de procurar um contador também, né? Fundamental. Um contador também para auxiliar nessa questão. Exatamente. Acho que são dois profissionais que vão auxiliar. Isso. De fazer, é possível. É muito possível. E aí, o que a gente também comenta, por exemplo, o MEI, que surgiu muitos MEIs, né? O MEI também a Caixa aceita, só que como que é feita a comprovação do MEI? Ele precisa ter tido o ano fiscal dele como MEI, né? E emitido o CIMEI, para que ele possa pegar esse valor e jogar lá no imposto de renda da pessoa física. Aí, ok. Inclusive, gente, todo mundo que fez o imposto de renda da pessoa física, mesmo que, às vezes, com um valor inferior de renda, o que de fato possui, e aí agora precisa comprovar um pouco mais para o financiamento, agora era a hora de fazer o ajuste fiscal, né, com a Receita e colocar a renda de fato correta
para que aí tu já consiga fazer o financiamento que tu precisa. Então, como tu comentou, seria, né, procurar o profissional para pegar a melhor orientação antes de fazer qualquer coisa, né, antes de, vamos supor assim, queimar uma chance com o banco, até porque é importante, gente, a partir do momento que tu entrega a documentação e que tu informou para o banco aquela tua situação, depois se tu informar algo diferente na sequência fica um pouco complicado. Então, já entra de forma organizada que tu tem muito mais chance de que dê certo. Essa dica para declarar a renda do MEI no imposto de renda, eu vou deixar para o Evanir Aguiar responder outro dia aqui, que ele vai responder e dar dica importante sobre isso. Gente, o papo está muito bom, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje a Amanda Alves falando sobre financiamentos imobiliários. Amanda, até a gente estava conversando com a Bárbara aqui antes, que a Bárbara está pensando, a produtora vai financiar um imóvel, né, e está pensando em comprar um terreno. A pergunta, é possível fazer um financiamento de um terreno, assim, sem imóvel? Sem nenhuma casa, sem nenhuma construção em cima? Sim, é possível sim, tá? Hoje a Caixa, inclusive, melhorou e muito as condições para isso. Aumentou bastante a capacidade de cota de crédito, inclusive. Então, hoje a gente pode comprar um lote, né, um terreno baldio, com até 80% de financiamento. E isso há muito tempo atrás não existia, era 50% no máximo, ou era algo que não era tão... Tinha muitas restrições. Exatamente, não era tão estimulado, né, a compra do terreno. Hoje ele tem então a capacidade de poder fazer o financiamento com 70% na tabela Price e 80% na tabela Saque. Então, além de comprar somente o lote, né, hoje a Caixa trabalha com terreno e construção, que é o que a gente estava comentando, que é uma modalidade de crédito que cresceu muito e que poucos correspondentes têm esse know-how assim, do assunto, porque ele é um pouco mais complexo, só que ele é extremamente vantajoso para o cliente. A taxa de juros é maior ou é a mesma coisa? Agora ela é um pouco maior. Até mês passado ela estava a mesma taxa de juros do imóvel pronto. E aí a gente até acredita que eles fizeram isso para estimular a venda do que já está, o mercado estava, né, um pouco... Estimular a construção civil. Exatamente. Então, o terreno em construção ficou um pouquinho mais caro, mas o que a gente também sempre fala é, no terreno em construção, tu molda como tu quer a casa, tu vai moldar o orçamento, tu molda o terreno onde tu quer, o tamanho que tu quer, então ele se paga, digamos assim, né? Essa acaba estimulando também a construção civil. Ninguém vai comprar um terreno para ficar vazio, Exatamente. Tem plano de construir. Exatamente. Aproveitando esse gancho, então, que nós estamos falando sobre alterações, quais são as principais na hora de fazer um financiamento, então, e o que mudou na legislação recentemente? O que mudou principalmente, que eu acho que deu uma diferença grande, ontem, inclusive, a gente teve uma alteração muito positiva, foi no programa Casa Verde e Amarela, né? O que é o programa Casa Verde e Amarela? Ele te dá um subsídio tanto de taxa de juros quanto o próprio subsídio mesmo com ajuda de custo, que ele te auxilia como se fosse uma entrada. Então, é um subsídio que o governo te fornece, que ele vai diminuir o valor da entrada que tu teria que dar, tanto em recurso próprio ou em FGTS. Então, tinha uma entrada de 30 mil. Isso. Com esse programa Casa Verde e Amarela, tu vai dar 15 mil, por exemplo. Aí depende a renda, tu vai receber uma faixa de subsídio. Quando menor a renda, maior o subsídio. Maior subsídio, exatamente. Então, tu tem o subsídio propriamente dito, com relação a valores mesmo, ajuda de entrada. Tem o subsídio na taxa, que é muito importante, faz muita diferença.
E além de tudo isso, que aumentou o subsídio, diminuiu a taxa, aumentou as faixas de renda dentro desse programa, que antes elas iam até no máximo 7 mil, hoje elas abrangem até 8 mil. E aí, ontem subiu mais 5 anos de prazo de financiamento dentro do Casa Verde e Amarela e do Procotista, que são linhas do FGTS. E o que isso representa? Que eu vou ficar 5 anos a mais endividado de financiamento? Não. Quer dizer que com maior prazo, aquela capacidade de pagamento que tu tinha antes de ontem, a partir de ontem ela aumenta, porque ela te dá um prazo maior de compromisso financeiro. Então, um exemplo bem básico, se até o dia 31 de agosto ele poderia financiar 100 mil e agora com um prazo maior ele pode conseguir um financiamento um pouco maior. 120 mil. Exatamente. Então, esse prazo vai ajudar muito ou em aumentar o valor do crédito que o cliente com a mesma renda vai ter, ou ainda deixar a parcela dele mais baixa e mais confortável para o mês a mês. Então, eu achei bem bacana essa alteração do prazo. Muito bom mesmo. E nós já temos algumas perguntas dos telespectadores através do WhatsApp 51 30 29 80 80. A Valéria de Eldorado pergunta se vale a pena antecipar as parcelas. Essa dúvida, muita gente tem essa dúvida aí. Muita, né? E sim, vale muito a pena. A Caixa, inclusive, tem um estudo, né, que as pessoas geralmente conseguem quitar o imóvel em até 8 anos. Então, é uma coisa que pouca gente sabe, mas geralmente as pessoas quitam muito antes do que o prazo habitual de 30 anos, 35 anos. Por quê? A maior parte das pessoas quita a casa em 8 anos e não em 30. E não em 30. Porque muitas vezes ela inicia num imóvel menor, né? Vai mudando a vida, vai melhorando nesses 8 anos, vende aquele imóvel, compra outro, então entra nessa quitação do primeiro imóvel. Segundo ponto muito importante é a utilização do FGTS para poder fazer essas amortizações, essas quitações. Então, o FGTS ele tem 2 formas, tá, gente, de fazer essas liquidações. Ou anualmente, abatendo das próximas 12 prestações, ou seja, tem uma prestação de R$1.000, usei o meu saldo de FGTS lá, X, e consigo ficar hoje com uma prestação de R$400. Um exemplo. Pode diminuir o valor da parcela. Tu pode diminuir as próximas 12 parcelas. E isso, tu tá o que tu tá fazendo? Antecipando o pagamento das tuas prestações. Não tá amortizando o saldo devedor. Então, isso é uma coisa. De ano em ano, tu pode fazer isso. Antecipar os pagamentos da parcela. Fiquei apertado. Exatamente. Perdi o trabalho, eu mudei de trabalho com uma renda menor. É um fôlego que a pessoa tem. É um super fôlego, exato. E aí, ou a forma de liquidação mesmo, que é amortizar no saldo devedor, que é o que se utiliza de 2 em 2 anos. Tu pega todo o saldo e aí tu escolhe, olha, eu quero abater do saldo devedor. Aí a Caixa vai te perguntar, tu preferes abater 20 parcelas, 30 parcelas, ou tu prefere manter o teu prazo e diminuir um pouquinho de cada parcela ao longo do teu período? Porque toda vez que tu faz a amortização no saldo devedor, todo o teu contrato ele recalcula. Então, ele vai ficar mais barato toda vez que tu fizer as amortizações. Então, vale muito a pena amortizar, né? Claro que, também vai uma dica. Se tu tem um juro de 4,5, 5 ao ano, e tu recebe um dinheiro, né? Recebo R$100 mil, ao invés de quitar esse teu financiamento, tu pode utilizar ele para fazer alguma aplicação que está pagando muito mais hoje, então, né, do que os 4,5. Então, vai um pouquinho também da estratégia de cada um. Certo, então. Agora, vindo aqui para as perguntas que vieram pelo nosso WhatsApp, a Júlia de Gravataí diz que recentemente ficou desempregada. Como fica a questão do financiamento dela, então? O que é importante, Júlia? Cuidar. Nunca deixar chegar a atrasar as parcelas para depois procurar a instituição financeira. Soube que perdeu a renda e que não vai ter mais condições de fazer esse pagamento, já procura a instituição financeira, leva a carteira de trabalho, hoje em dia é digital, inclusive, né? Tu tem um aplicativo ali da Caixa para isso, então, e comunica ao banco e diz que tu precisa de um auxílio para conseguir não entrar em débito, não entrar ali como inadimplente na Caixa. No contrato da Caixa, vários contratos prevê que quando tu perde um emprego, tu pode ter 6 meses de carência ali nas tuas parcelas. O que vai acontecer não é que tu vai deixar de pagá-las, elas vão ir para o final do contrato, tá? Mas tu tem esse fôlego para conseguir se reorganizar. Muito interessante. Essa é. Interessante mesmo. Bom, em relação aos juros, no momento os juros estão um pouquinho alto, é o momento de financiar?
Eu ainda acho muito interessante financiar, eu ainda acho que os juros estão bem menores do que poderiam estar, inclusive, principalmente na Caixa, né? A Caixa hoje, ela praticamente conseguiu manter uma taxa de juros baixa que estava vindo praticando. Ela subiu um pouquinho no SBPE agora, mas abriu novamente o pró-cotista com uma taxa de 7,66 a partir de, né? Que é uma excelente taxa para imóveis até 350 mil e acima disso 8,16. Então, ainda é um juro excelente. No Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, que é o programa Casa Verde e Amarela, as taxas, como eu falei, eles estão fazendo muitos incentivos agora para poder, né, mobilizar a construção civil. Então, baixou a taxa de juros no programa Casa Verde e Amarela, aumentou o prazo e aumentou o subsídio. Então, está extremamente interessante para esse público. No pró-cotista também tem essa taxa super baixa e no SBPE, na Caixa, hoje é a menor taxa de juros do país. E, Amanda, assim, no momento, o número de pessoas solicitando financiamento aumentou, está igual, diminuiu? Assim, é o que a gente viu do início do ano, que esses do programa Casa Verde e Amarela tinham diminuído de fato bastante. Porque eu acho que até houve um desestímulo do construtor em si, né, das grandes construtoras. O custo muito alto, enfim, toda aquela questão. Agora, com todos esses incentivos, a gente já viu que mudou bastante o ânimo, tanto das imobiliárias, das pessoas envolvidas. Quem tinha desistido está voltando a procurar para ver se agora consegue, né? E vai conseguir, vai mudar bastante o cenário. E o que a gente viu é o alto padrão muito forte também agora, sabe? Imóveis com valores bem expressivos, sendo comercializados por pessoas que têm poder aquisitivo, que têm dinheiro e que, como eu comentei antes, estão preferindo fazer o financiamento com essa taxa de juros que ainda está muito atrativa e usar os seus rendimentos ou para uma poupança, para uma segurança, ou ainda para outros tipos de investimento que estão pagando bem mais porque a Selic está bem alta, né? Nós temos várias perguntas aqui no nosso WhatsApp, mas temos somente mais 2 minutinhos de programa, então, Amanda, eu vou te pedir para responder uma delas agora e depois, quando terminar o programa, nós vamos responder aqui pelo WhatsApp também, tá? A Caixa financia imóvel de madeira? Financia. Pode parecer que não, mas financia. Já fizemos, inclusive, no escritório. Só que o que acontece com o imóvel de madeira? A gente vai pedir uma engenharia tal qual como é feito para qualquer outro imóvel. Um projeto. O engenheiro da Caixa vai lá olhar a casa de madeira tal qual ele iria para o residencial de alvenaria normal. A única coisa na de madeira, ele exige ou uma especificação da madeira melhor e um tratamento adequado, ou ele dá um prazo menor de financiamento, fazendo com que assim possa ser feito com um prazo diferente, mas pode. Perfeito. Eu quero agradecer a Amanda Alves, então, pelos esclarecimentos e agradecer pela presença. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de ter participado. Obrigada. Agradecemos também pela sua audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Uber TV. Nós voltamos, então, na segunda-feira, ao vivo, para mais um Papo Certo com a advogada Priscila Rodrigues, falando sobre as possibilidades de acordo nas relações contratuais. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, pode nos enviar aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Até lá! Bom final de semana!